Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre a peste negra. Você sabia que essa doença causou a pandemia mais devastadora registrada na história humana? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A peste negra foi uma pandemia provocada pela bactéria Yersinia pestis que acometeu a Europa no século XIV, matando aproximadamente, imaginem vocês, um quarto da sua população. Vários historiadores sugerem que a origem da peste negra seja asiática, especificamente chinesa. Sua inserção na Europa teria ocorrido no ano de 1348 por meio de caravanas comerciais que se dirigiam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como Gênova e Veneza. E foi em Veneza que estabeleceu-se que todos os convalescentes estrangeiros que chegavam de navio deveriam permanecer durante 40 dias isolados em locais específicos. Daí o nome quarentena. Olha que interessante. Esses 40 dias de isolamento não obedecia a nenhuma razão técnica. Na verdade, isso é um legado direto do poder da Igreja, já que foi esse o tempo que Jesus passou no deserto sobrevivendo às tentações. E como se pensava que a peste era um castigo divino, assim se estabeleceu. Interessante também notar que daquela época datavam teorias semelhantes a que encontramos em tempos de Covid-19, como aquela que dizia que a peste tinha sido fabricada de forma deliberada. Essas teorias acabaram por alimentar o ódio contra os possíveis culpados, como os judeus, que foram perseguidos e assassinados em muitas cidades europeias. Já os médicos contratados pelas cidades para tratar os doentes vestiam uma máscara característica feita de couro e um bico que se assemelhava ao de uma ave. Dentro desse bico havia ervas aromáticas que eram utilizadas a fim de se prevenir o contágio, já que durante muito tempo se acreditava que a doença fosse transmitida pelo ar. Na verdade, essas ervas ajudavam mesmo a suportar o odor da putrefação dos cadáveres. A situação naquela época era tão grave que a quantidade de mortos excedia em muito a quantidade de pessoas aptas a enterrá-los. A doença só começou a perder a força a partir do ano de 1353, ou seja, 5 anos depois do seu surgimento. Entretanto, a peste bubônica não deixou de existir na Europa. Pesquisadores afirmam que surtos dela foram recorrentes no continente até meados do século XVIII. Somente com o desenvolvimento dos antibióticos no século XX, a taxa da mortalidade da peste, que chegava a 90%, caiu para algo próximo a 10%, o que acabou quebrando o ciclo de transmissão, tornando essa doença um problema de saúde pública de pequena relevância em todo o mundo. Bem, feita essa pequena retrospectiva histórica, passamos então a descrever, atenção, as formas de transmissão da bactéria causadora da peste. Na maioria dos casos, a bactéria Yersinia pestis é transmitida ao homem quando ele é picado por uma pulga que
previamente havia se alimentado do sangue de algum roedor infectado, como por exemplo os ratos. Já uma forma menos comum de transmissão ocorre através de gotícula das vias aéreas transmitidas de pessoa para pessoa através de secreções respiratórias de forma muito semelhante à que ocorre nos pacientes com tuberculose. Agora, muito importante, a peste como doença pode se apresentar das seguintes formas: forma bubônica, forma septicêmica e forma pneumônica. Começaremos pela peste bubônica. Esta é a forma mais comum e famosa da doença, correspondendo a mais de 90% dos casos. Os sintomas da peste bubônica surgem cerca de 2 a 6 dias após a picada da pulga infectada. Na forma bubônica, a bactéria dirige-se para a rede de linfonodos mais próxima, provocando o surgimento de gânglios palpáveis nessa região. De maneira que, entre 48 e 72 horas, surge o sinal típico da peste bubônica, o chamado bubão, uma tumoração dolorosa provocado pelo inchaço do linfonodo. Sem tratamento, a peste bubônica costuma progredir para o sistema nervoso central, provocando alterações na fala, alucinações, movimentos involuntários e, posteriormente, o coma. Já em relação à peste septicêmica, essa forma da doença ocorre habitualmente como uma complicação da peste bubônica não tratada. Aqui, a bactéria viaja pelo sangue em direção a vários órgãos e tecidos, provocando hemorragia interna e na pele, gangrena das extremidades, choque circulatório e falência múltipla dos órgãos. Um detalhe importante: a hemorragia cutânea costuma provocar manchas negras por toda a pele, o que inspirou, na Idade Média, o termo peste negra. Por fim, falaremos sobre a peste pneumônica. Essa forma da doença pode ser secundária, quando surge como complicações das formas bubônicas ou septicêmicas, ou primária, quando é adquirida através de gotículas de aerosol contaminado. Se não tratada rapidamente, a peste pneumônica também progredirá para o óbito, mostrando a extrema gravidade dessa doença. Bem, para terminar, gostaria de falar sobre o diagnóstico da peste. Esse é feito através da identificação da bactéria em material colhido do bubão, do sangue ou do escarro. A Organização Mundial de Saúde já patrocina testes rápidos capazes de identificar o DNA da bactéria em apenas 15 minutos, sendo seu tratamento feito, como eu disse anteriormente, com o uso de antibióticos. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que, como eu sempre digo, é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!